Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos uma noite sobrenatural, e que tudo aquilo que não foi resolvido ao longo do dia, das últimas semanas, que o Senhor venha trabalhar, intervir e mudar. No nome de Jesus Cristo nós oramos para que o Senhor transforme aquilo que não conseguimos mudar, que o Senhor traga respostas, que o Senhor dê solução, que o Senhor abra caminhos no nome de Jesus. E pedimos, Pai, que o Senhor proteja a nós e toda a nossa casa. Que o Salmos 4 se cumpra na nossa vida na íntegra. Deito-me e logo pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Senhor, Tu és o sustentador da minha casa, Tu és o sustentador da minha família, Tu és o sustentador de todas as coisas. Por isso, Pai, nós declaramos que tudo está no controle do Senhor. Confiamos nos caminhos de Deus. Confiamos no Altíssimo, naquele que sabe todas as coisas e que vê todas as coisas. Meu Pai, nos livra agora da inveja, do homem mau, da obra contrária e de toda oposição espiritual. Guarda esta casa, guarda essa família. Pedimos o livramento do Senhor sobre essa pessoa, o livramento do Senhor sobre a sua casa e sobre todas as áreas da sua vida. Proteja, Pai, guia, Pai, e livra em o nome de Jesus Cristo. Pedimos a bênção do Senhor. Pedimos a bênção do Senhor. Pedimos a cobertura do sangue de Jesus sobre a nossa vida, a cobertura do sangue de Jesus sobre a nossa casa. Meu Deus, gratidão, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Gratidão, porque a Tua boa mão tem estado sobre nós. E eu oro agora, Pai, todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, que receba o toque de Jesus Cristo. Eu digo a toda doença, eu digo a toda alergia, eu digo a todo câncer, renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo cura, Jesus Cristo opera milagres, Jesus Cristo salva. Se você está perdido, se você está longe do caminho do Senhor, chame por Jesus agora. Ele entrará em você, Ele transformará você numa nova criatura. Ele tem todo o poder dele libertar do vício, dele libertar de uma vida de pecado. Ele tem todo o poder dele tirar de hábitos ruins, hábitos danosos. Chame por Jesus e seja tocado pelo poder de Deus agora. Toque-os, Jesus. Toque-os, Jesus, com o teu poder. Toque-os com a tua graça. E eu libero uma palavra de saúde para quem está doente, uma palavra de solução para quem está num problema que não vê solução. Eu libero uma palavra de rompimento para quem está travado. Eu libero uma palavra de porta aberta, de céus abertos, de favor divino sobre aquele que está crendo, sobre aquele que está em oração, sobre aquele que está andando nos princípios. No nome de Jesus, que haja um romper na tua vida. Que o Deus que dá respostas libere favor sobre a tua vida, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pega agora a tua carta, a carta que você fez para Jesus, segura ela nas mãos assim e diga comigo: Senhor Jesus Cristo, coloco no altar do Senhor meus pedidos de oração, meu clamor. Coloco no altar de Deus agora todas as minhas petições e eu peço resposta, eu peço livramento, eu peço me abra portas para as pessoas próximas de mim. Cure, Pai, aquilo que está doente e liberte aquele que precisa de uma libertação. No nome de Jesus Cristo, nós pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua intervenção, Senhor. Cremos na Tua resposta, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Quem pede, recebe, quem busca, encontra, e aquele que bate, abre-se-lhe-á. Que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo à oração da noite. Já deixa sua curtida aqui nessa oração para que o YouTube mande para mais pessoas e compartilhe com 10 pessoas. Manda aí para amigos, manda para parentes, manda para pessoas próximas em o nome de Jesus. Alguém próximo de você precisa receber essa oração.
Vá até o último homem. Compartilhe essa oração em nome de Jesus. E deixa eu dar um testemunho aqui para você. Deus tem feito coisas tão lindas. Deus tem feito coisas tão tremendas aqui nas orações que eu preciso compartilhar isso com você, da bondade de Deus. A Regina, que nos acompanha aqui, ela escreveu: graça e paz a todos. Eu estava com uma dor fortíssima na coluna que não passava com remédios. Participo todos os dias das orações às 6 da manhã e às 6 da tarde. Apresentei a Deus o meu pedido e o Senhor me curou. As dores desapareceram. Glória a Deus. Agradeço a Deus e também a você pelas orações. E olha só o testemunho que eu recebi também da Natália. Ela escreveu assim: gostaria de contar o meu testemunho da carta para Deus realizada no ano passado. Na minha carta, um dos meus pedidos foi uma porta de emprego e coloquei o nome de 3 empresas em que gostaria de trabalhar. Para a honra e glória de Jesus, Ele abriu essa porta. Já tem 2 meses que estou trabalhando e estou fazendo o propósito novamente. Agradeço pelo trabalho que você faz e que Deus continue abençoando sua vida e a da sua família. Que Deus te abençoe. Amém? Eu fico extremamente feliz porque toda a honra e toda a glória sejam dados a Jesus. Isso é para vocês verem o poder da oração, certo? Não é o homem que cura, não é o homem que salva, é Jesus, certo? E quando você ora, o inimigo, ele perde as forças. Quando você ora, você atrai a resposta de Deus para a sua vida. É por isso que a Bíblia diz que a oração de um justo muito pode em seus efeitos. Não deixe o diabo paralisar você na oração. Não deixe outras coisas te distraírem. Escreve aqui nos comentários: estou firme na oração. Escreve aí: estou firme na oração. E quantos de vocês estão firmes também no jejum? Porque eu entendo que alguns não estão em jejum. E tranquilo, certo? Porque eu estou jejuando, tem muita gente que está jejuando também. Mas se você não pode jejuar, permaneça firme em oração. Em nome de Jesus, nós estamos orando, estamos jejuando, certo? Tem muitos intercessores que entram exatamente nos horários aqui junto comigo. Tem muito intercessor que entra exatamente no ao vivo, às 6 da manhã, às 6 da tarde. Eu entro em oração e eles entram junto comigo, certo? Para orar, para concordar, para aprender, para caminhar junto. Então você não está recebendo só as minhas orações, você está recebendo as orações também de muitos intercessores do Brasil e das nações. Amém? É por isso a importância de você estar presente nas orações ao vivo. Eu quero compartilhar uma palavra que se chama o fator Isabel. A Bíblia nos diz em Lucas capítulo 1, verso 39 a 44, eu quero falar um pouco sobre isso hoje. Eu sei e entendo sobre a importância de nós estarmos conectados com as pessoas certas. Tem gente se conectando a gente errada, por falta de discernimento. Você precisa dar ouvidos a pessoas certas. Você não pode dar ouvidos para todo mundo. Você não pode dar ouvidos para pessoas que nunca construíram nada na vida. Nunca construíram nada. Você não pode dar ouvidos para gente que te inveja. Para gente que quer te atrapalhar, te fazer desistir dos teus projetos, te fazer desistir dos teus sonhos. Você tem que compreender o fator Isabel, certo? Escreve aqui nos comentários, fator Isabel. Vou mostrar uma coisa para vocês na Bíblia. Em Lucas capítulo 1, verso 39 a 44, diz assim: naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Maria e Isabel eram parentes. Maria estava grávida. Isabel, que não podia ter filhos, também estava grávida. E eu fico imaginando Maria entrando na casa de Zacarias, se cumprimentando. Ela vê Isabel ao longe e diz: Isabel. E quando ela diz Isabel, a criança dentro dela estremece. A criança de Isabel estremece na saudação de Maria. E então Isabel ali
é cheia do Espírito Santo e ela começa a profetizar e começa a declarar bênçãos. O fator Isabel é quando Deus ele conecta nós a pessoas que fazem parte do nosso destino, pessoas que são chaves do nosso propósito. Isabel compreendeu que Maria fazia parte do seu propósito e que a criança que ela estava carregando, ela se mexeu, as suas entranhas se mexeram por causa do propósito que Maria estava carregando. Nós temos que conhecer as pessoas além do natural. Nós precisamos conhecer as pessoas além do que os outros dizem ou do que nós vemos, seja pela internet ou seja pela televisão. Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus ele nos conecta a pessoas específicas para nos abençoar. Tem gente que carrega algo de Deus para te abençoar. Carrega uma informação de Deus. Carrega uma direção de Deus. Algo que vai fazer a diferença na sua vida. Nós sempre falamos dos valentes de Davi na Bíblia, certo? Nós falamos daqueles homens que lutavam por Davi. Eles expunham a própria vida à morte por amor a Davi. E sabe por que eles faziam isso? Porque antes de eles conhecerem Davi, eles estavam todos quebrados, endividados, viviam uma vida de homens perseguidos, estavam desacreditados da vida, estavam longe das suas casas, estavam desconectados. Mas quando Davi chega na casa de Adulão e aqueles homens, na caverna de Adulão, aqueles homens se alinham com Davi. E assim como Davi era um matador de gigantes, aqueles homens também se tornaram um matador de gigantes. Assim como Davi era um guerreiro, aqueles homens se tornaram guerreiros. Assim como Davi era um homem nobre, aqueles valentes se tornaram também homens nobres. Aí você diz, qual que é a relação disso? A relação se chama conexão. Quando você se conecta com pessoas que podem mudar a tua vida. Quando você se conecta com pessoas que Deus colocou no teu caminho. Deus colocou. Nós temos que entender isso. Tem pessoas que cruzam o nosso caminho e que às vezes a gente não é grato por elas, não valoriza elas, as troca por qualquer mirréis, como diz os antigos. Ou seja, quando você falha em reconhecer alguém que Deus coloca no seu caminho para ser bênção, você perde. Você perde a oportunidade. Você perde de receber uma chave que aquela pessoa carrega. Há pessoas que elas dizem assim, não, tudo que eu tenho que receber eu recebo de Deus. Mas Deus escondeu em homens chaves e direções também para a tua vida. Deus colocou na vida de homens coisas que às vezes, sabe, você não tem a mínima ideia do que aqueles homens carregam. Maria carregava o Salvador. E Isabel, quando ouviu a saudação de Maria, algo mexeu dentro dela. Há todo tipo de pessoa. Há pessoas que são catalisadoras do teu propósito e há pessoas que são drenadoras do teu propósito, da tua força, da tua alegria. Eu quero que você entenda isso, porque Isabel ela foi cheia do Espírito Santo, porque ela reconheceu que aquele movimento que houve dentro dela foi porque existia uma conexão entre ela e Maria. Eu quero que você entenda que há pessoas que Deus coloca no nosso caminho para nos abençoar. Eu estava conversando com um amigo meu e ele dizendo para mim, ele enfrentou um grave problema lidando com pessoas próximas dele e ele disse para mim, olha, teve pessoas de 30 anos, meus amigos, que nem perguntaram para mim
se o assunto era verdade ou não, eles simplesmente se afastaram e saíram da minha vida. E ele me contando a respeito de um momento difícil que ele estava lidando, onde algumas pessoas estavam saindo de perto dele, sabe? E foi um momento dolorido para ele. E enquanto ele conversava comigo e eu também conversava com ele, sabe, Deus me deu um entendimento que muitas vezes as pessoas, elas preferem acreditar, sabe, em alguém que elas conheceram ontem, em alguém que às vezes não construiu nada, do que aquela que está há muitos anos ao lado, sabe, que conheceu, que andou junto, que andou próximo. Nós temos que entender, sabe, que tem pessoas que Deus coloca no nosso caminho para serem bênção na nossa vida. Tem pessoas que Deus coloca no nosso caminho e o objetivo dessas pessoas que Deus coloca é serem nossos conselheiros, serem nossos intercessores, serem pessoas de Deus e até amigos muitas vezes. Mas sabe, às vezes por qualquer besteira que passa numa internet ou besteira que passa às vezes numa televisão ou qualquer outra coisa, a pessoa pensa assim, puxa, né? Gostava tanto dessa pessoa, mas agora não gosto mais. Deixa eu dizer uma coisa para você, nós temos que ter cuidado, porque nem tudo que se vê é verdade. E digo mais, nesse mundo existe aqueles que estão construindo e aqueles que estão tentando destruir o que você construiu. Jesus, ele não era amado por todo mundo. Ele tinha críticos, Jesus tinha seus haters, Jesus tinha os que o perseguiam, Jesus tinha os que o odiavam. Agora, uma pergunta, quem era Jesus? E quem é Jesus? Não é o nosso Senhor, o nosso Salvador? Agora, o fato de algumas pessoas não gostarem de Jesus ou criticarem Jesus ou apontarem o dedo para Jesus, você acha que Jesus deixou de ser quem ele era por causa de alguns que não gostavam dele? Não, ele continuou e continua sendo nosso Senhor e nosso Salvador. Ele continua sendo o caminho, a verdade e a vida. Ele continua sendo o nosso intermediário entre Deus e os homens, é Jesus. Ele é a conexão perfeita. Ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes você ouve às vezes alguma coisa negativa a respeito de uma pessoa e você não procura saber com aquela pessoa se é verdade ou não. Você acredita, sabe, no que um fala, acredita no que o outro fala. Quando Maria saudou Isabel, automaticamente Isabel sentiu a conexão. Você tem que entender que há pessoas que Deus coloca no nosso caminho e Deus coloca aquela pessoa com uma conexão preciosa no nosso caminho. Eu agradeço a Deus de ter conhecido certas pessoas na minha vida, que elas foram a conexão de Deus para mim, porque elas me ajudaram a crescer, me ajudaram a conhecer outras pessoas, foram porta de Deus para que eu entrasse em alguns lugares. Deixa eu dizer uma coisa para você, nós precisamos celebrar as nossas conexões e nós devemos ter uma lealdade, nós devemos ter um amor, nós devemos ter um comprometimento com as pessoas que Deus coloca no nosso caminho, porque há pessoas que serão ajudantes do nosso destino, às vezes por meio de uma palavra, como eu disse, às vezes por meio de uma oração e às vezes até por meio da sua própria lealdade, Jonatas e Davi, eles tinham uma conexão, eles tinham um compromisso, eles tinham uma aliança. Saul era pai de Jonatas e Jonatas tinha que honrar Saul, mas Jonatas tinha uma aliança com Davi. Olha só, Jonatas tinha uma aliança com Davi e a aliança com Davi foi mais forte. Você tem que entender uma coisa, quando Deus te apresenta alguém e você sente que aquela pessoa é uma conexão para você, não a largue. Não saia da vida dela. Permaneça ajudando, permaneça firme ao lado dela. Porque Deus tem um propósito para você e para ela. E olha o que aconteceu. Jonatas morre numa batalha, junto com Saul. Os dois morrem. Davi assume o trono, se torna um grande rei. Mas Davi não se esqueceu. Davi não se esqueceu de Jonatas. E mandou chamar o filho de Jonatas
para comer na mesa e para morar dentro do palácio com Ele. Sabe por quê? Porque a forma como você é leal a uma conexão, a forma como você honra uma conexão, mais cedo ou mais tarde você recebe daquela conexão. Mais cedo ou mais tarde Deus te abençoa pela sua lealdade e por você ter reconhecido que aquela conexão foi uma conexão de Deus, foi uma conexão do Senhor para a sua vida. Tem pessoas que hoje eu não falo muito mais com elas como eu falava antigamente, mas eu não perdi o respeito por elas e nunca saiu da minha boca nenhuma palavra contrária a elas. E digo mais, se elas me ligarem me pedindo ajuda, eu estou aqui para ajudar. Por quê? Porque não esqueço, valorizo e acredito no poder de uma conexão. Então nós devemos entender isso. Sabe, nós não podemos ser levados por qualquer conversa. Esses dias, olha o que aconteceu. Compartilharam com pessoas próximas de mim que eu estava abrindo uma igreja em São Paulo. Eu não estou abrindo igreja em São Paulo, mas era uma informação falsa. Esses dias também falaram, né? Ali foi um vídeo de IA, de uma pessoa que supostamente parecia eu ali, pedindo ajuda para um trabalho lá na África. Não é meu esse trabalho na África. Ou seja, tem muita notícia aí, tem muita coisa aí que você tem que sempre ir na fonte. Entre em contato com a minha equipe para ver se é verdade, se tem fundamento, porque tem coisas que não é verdade. Ou seja, mas sabe, quem pergunta se é verdade, quem vai à fonte não fica perdido. Então nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente ouve, nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente vê. Tem muita coisa aí, certo? Ainda mais hoje, sabe, tem gente que passa por cima de todos os limites. Então, querido, vá sempre à fonte para perguntar, sabe, o que é e o que não é. E eu quero dizer uma coisa para você. Se Deus já te apresentou o coração de uma pessoa, se Deus já mostrou o coração de uma pessoa para você, você tem que estar, sabe, na posição certa que Deus te chamou para estar ao lado dessa pessoa. Em nome de Jesus. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Amém? Quero agradecer também a todos os meus parceiros e intercessores. Para glória de Deus, eu renovei por 3 meses um programa de televisão, agora em rede nacional e em horário nobre, na TV Bandeirantes, das 8h15 da manhã às 8h20. Vou começar dia 2 de fevereiro. Estejam orando por nós, certo? Eu também sou grato a Deus por todos aqueles que oram, por todos aqueles que são nossos parceiros, que acreditam nessa visão, e estamos indo até o último homem. Ou seja, enquanto Deus me der força e graça para poder fazer o meu melhor, eu irei fazer o meu melhor, estarei na televisão. É caro para estar na televisão, mas eu creio que também é um propósito de Deus. Muita gente ganha por meio desse propósito. E gostaria que você estivesse orando por nós. Amém? E sobre a informação de eu estar abrindo igreja em São Paulo, não procede. Eu não estou hoje à frente de nenhuma igreja, certo? A igreja aqui de Alphaville, quem está à frente é o apóstolo José, certo? Não tenho salário de igreja e nem quero ter. Não tenho salário, não recebo nada da igreja, não quero ter. Ao contrário, quero ser uma coluna financeira dentro da igreja, quero ajudar na igreja. Eu só estou explicando para vocês que tem muitas notícias, às vezes, que é falsa e que você tem que verificar. Liga para a minha equipe, entre em contato, certo? Entre em contato para ver se a informação procede ou se a informação não procede, certo? Eu não estou hoje à frente de nenhuma igreja, congrego numa igreja, certo? Congrego no ministério, sirvo um ministério, mas não estou à frente hoje de nenhuma igreja, certo? Então, deixar bem explicado aqui, ok? Deixa eu declarar o Salmo 91. Quero também lhe convidar a andar mais perto da gente. Você que Deus conectou teu coração a caminhar com a gente, a caminhar no profético, a aprender mais, vem ser nosso aluno na academia aqui no Global. A academia é um tempo especial, é um tempo onde nós podemos ministrar a você, tirar suas dúvidas, é um tempo de mentoria. 2 vezes por semana eu estou ao vivo com os meus alunos, respondendo eles, ministrando na vida deles. Vem ser nosso aluno, certo?
Para você ser nosso aluno, você pode ir aqui no site que está aqui embaixo na descrição, www.ministra7.com.br, ou vá direto lá no meu site e hoje mesmo se torne aluno da Academia Quino Global. Também temos nossos livros que têm abençoado a vida de muitas pessoas, Café com Jesus 1, Café com Jesus 2, são devocionais que têm abençoado a vida de milhares de pessoas. E se você não adquiriu nossos devocionais, adquira lá no nosso site, vai ser bênção e que Deus te abençoe. Muito obrigado por você estar conosco e de compartilhar também do teu tempo com a gente. Amém? Compartilhe agora com 10 pessoas essa oração, manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas, em nome de Jesus. Eu quero declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro, compartilhe aí, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles se susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora. Pega aí a sua carta, tá? E hoje estarei na Get Church de Curitiba, ministrando, certo? E domingo estarei ministrando aqui em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120, 9 da manhã, de manhã cedo. Gosto do culto de manhã cedo, tá? Claro que às vezes quando eu tenho que ministrar à noite, eu ministro à noite também, mas eu gosto muito do culto da manhã, tá? Domingo, 9 horas da manhã, eu convido você a estar junto com a gente. Vamos orar? Vamos apresentar a Deus. Senhor Deus e Pai, eu apresento no teu altar cada carta para Jesus, cada pedido de oração. Senhor, envolve a família, debaixo da tua graça e do teu favor. Eu oro para que as brigas cessem, os desentendimentos cessem, que toda palavra de divórcio, de separação, caia por terra dentro dessa casa, que essa família seja uma família unida, que o sangue de Jesus cubra essa família, que o Senhor livre essa família de todo mal, que o Senhor livre essa casa de toda maldade, de todo plano do inimigo. Oramos, ó Deus, para que o Senhor encaminhe os filhos dessa pessoa, que o Senhor abra portas de emprego, que o Senhor prospere esta casa, que essa casa seja uma casa abençoada, próspera, que haja abundância nessa casa e que haja a proteção do Senhor sobre este lar. Livra eles de todo mal, Pai. Proteja a vida deles e guarde-os, Pai, no poderoso nome de Jesus Cristo. Eu oro para que o Senhor abra portas, eu oro para que o Senhor traga respostas, haja intervenção, eu oro pela saúde, para que toda enfermidade renda-se ao poder de Jesus Cristo, não importa a gravidade, não importa, Senhor, o que o diagnóstico disse, de tão ruim ou mal que seja o quadro dessa pessoa, nós oramos por milagre. Nós cremos que assim como Jesus ressuscitou Lázaro, Ele também pode resolver essa situação. Ele tem o poder, por isso colocamos a fé em Jesus Cristo e declaramos: Ele cura, a cura está entrando, o milagre está entrando, e aonde há opressão espiritual, aonde há ação maligna, eu dou uma ordem, cai por terra agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Apresentamos a Ti todos os pedidos de oração que foram feitos, Senhor, nesta carta, e pedimos um milagre, pedimos uma bênção especial, pedimos céus abertos. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te proteja. Compartilhe aí com 10, com 100, compartilhe nas tuas redes sociais, em o nome de Jesus, e ore por nós. Certo? Dia 2 de fevereiro, começamos na TV Bandeirantes, em rede nacional, horário nobre, às 8h15 da manhã. Ore por nós. Deus abençoe a todos e até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo
seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que nossa casa está totalmente protegida, guardada e vigiada pelo nosso Deus. A tua palavra diz, Senhor, que aquele que nos guarda não dorme. Por isso, Pai, nos livra da inveja, nos livra das orações contrárias, nos livra da maldade, nos livra de acidentes, nos livra de contrariedades, e que o Senhor guie os nossos passos pelo caminho da tua santa e poderosa vontade. Guarda nossos filhos, Pai. Proteja nossos filhos de toda a contaminação aqui desse mundo. Proteja a nossa vida, Pai, das ansiedades, das preocupações, das pressões deste mundo ou de pessoas ao nosso redor. E nos dá da tua sabedoria, meu Pai. Nos dá da tua graça, nos dá do teu favor. Nós pedimos, Pai, que o Senhor envolva a nós e envolva a todos da nossa casa na tua glória, que a glória do Senhor, a presença do Senhor esteja na nossa casa, esteja na nossa vida continuamente. Eu oro, Pai, por todo tipo de enfermidade, para que haja cura. Eu oro para que pessoas que estão doentes fisicamente ou emocionalmente sejam curadas agora. Eu oro pela cura da tireoide. Eu oro pela cura da coluna, eu oro pela cura do câncer, eu oro pela cura da alergia, eu oro por todo tipo de problema motor e declaro saúde no corpo físico dessa pessoa. Do alto da cabeça à planta dos pés, haja uma restauração completa e total no corpo dessa pessoa. E eu te peço, Pai, toca ela, Jesus. Toca com o teu poder. A tua palavra diz que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Por isso declaramos saúde agora, tocando nos teus órgãos internos, saúde tocando no teu sangue, saúde tocando no teu sistema imunológico, a saúde, o poder de Deus envolvendo você completamente, curando feridas, feridas na boca, feridas na língua, restaurando completamente feridas nas pernas, nos pés. Declaramos saúde total e completa. Também oro, Pai, por toda pessoa, Pai, que é um vendedor, por toda pessoa que tem projetos na sua vida financeira e que está enfrentando desafios. Que o Senhor neste momento abençoe essa pessoa com prosperidade, com provisão, com bons negócios, com boas vendas. No nome de Jesus, pedimos a tua bênção. Pedimos que o Senhor abençoe o trabalho dessa pessoa. Pedimos que o Senhor coloque as pessoas certas. Coloque pessoas que têm condições de comprar. Coloque pessoas no caminho dela, Senhor, que podem ajudá-la, que podem até mesmo, Senhor, serem um canal de bênção, uma ponte de destino para outras pessoas. No nome de Jesus. E tudo aquilo que está atrapalhando a vida dela, tudo aquilo que traz confusão, tudo aquilo que traz conflito, que caia por terra, no poderoso nome de Jesus. Que toda a opressão que essa pessoa sente, toda a dor de cabeça, toda a aflição saia no poderoso nome de Jesus Cristo. Toda seta maligna mandada contra ela, toda seta de maldade, toda seta de contrariedade, caia por terra, no poderoso nome de Jesus Cristo. Dá vitória, Pai. Dá vitória, Pai. Dá vitória, Pai, em nome de Jesus. Dá vitória, Pai, dá vitória. Honra a fé dessa pessoa, honra a sua casa e honra a sua família, no nome de Jesus. Amém e amém. Pegue a sua carta agora para Jesus, nós vamos orar e consagrar a sua carta para Jesus. E se você ainda não baixou, vá lá no meu site, baixa gratuitamente a sua carta. E se não conseguir baixar de qualquer maneira, pega uma folha de caderno, e ali faz a sua carta para Jesus, abrindo seu coração para Ele e fazendo as suas petições. Diga assim comigo: Senhor Jesus Cristo, eu te apresento a minha carta, eu apresento o meu clamor, apresento o meu coração, as minhas necessidades. Entrego nas tuas mãos e eu peço resposta do Senhor na minha vida. A tua palavra diz que quem pede, recebe, quem busca, encontra, e aquele que bate, abre-se-lhe-á. Pedimos milagres, pedimos favor de Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Estamos aqui nesse propósito, apresentando a nossa carta para Deus às 6 da manhã
e às 18 horas. E convido você a não quebrar esse propósito. Seja britânico no horário. Entre ao vivo comigo, esteja aqui na oração. Você vai ver que vai ser muito bom você estar nesse propósito. Inclusive, estamos num jejum oficialmente de 30 dias. Então não é só oração e jejum. 30 dias, da meia-noite ao meio-dia. Ou tirando alguma coisa que você gosta muito do seu cardápio, do seu dia a dia. E se você disser assim, eu não posso fazer jejum, não tem problema, fica só na oração. E se algum dia você não conseguir entrar ao vivo, entre depois, mas não quebre o propósito. Escreve aqui nos comentários, tô firme nesse propósito. Escreve aí, tô firme nesse propósito. No nome de Jesus. Não deixa, o diabo tirar você da presença de Deus. Não deixa ele lhe distrair. Não deixa o cansaço. E em nome de Jesus que você também não esqueça. Amém? Que o Senhor te guarde nesse propósito. Que você faça esse propósito do jeito certo. E você seja honrado por Deus. Amém? Inclusive quero pedir que você compartilhe agora essa oração, essa live com 10 pessoas. Manda aí para 10 amigos. Manda para parentes. Manda para amigos, compartilha nas tuas redes sociais, você que tem redes sociais, você pode fazer isso. Eu sei que você pode. Talvez você diga, não, mas eu não gosto de misturar as coisas. Não é mistura, é fé, é amor, é entrega, é oração que vai abençoar. Então compartilha, abençoe a vida de alguém em nome de Jesus. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com você, mas antes disso eu quero dar um testemunho aqui para a glória de Deus, da Elida, que nos acompanha aqui nas orações. E ela escreveu assim, eu faço as orações com você há cerca de 2 anos. Tomo remédio para tireoide e no ano passado fiz uma ultrassonografia em que foi encontrado um nódulo, sendo necessário acompanhamento de 6 meses. Várias vezes você orava sobre nódulos na tireoide e eu sempre declarava e tomava posse da cura. Hoje fui realizar outra ultrassonografia e a médica falou que não encontrou nenhum nódulo. Agradeço a Deus em primeiro lugar por usar a sua vida e nos abençoar. Que Deus continue abençoando a sua vida e da sua família. Glória a Deus, irmã. Jesus Cristo cura. Ele opera milagres. Ele é Deus de maravilhas. Amém? Hoje eu quero falar quando a nossa alma pede socorro. Às vezes existem sinais silenciosos que a nossa alma está gritando, que a nossa alma está querendo nos chamar para uma conversa. Por isso, não é só estresse como você pensa, não é só estresse, tem outras coisas aí e nós vamos falar sobre isso hoje, certo? Quando a tua alma pede socorro. Existe uma conexão alma e corpo. Eu creio que se a sua alma estiver perturbada, ela afeta seu corpo. Eu creio nisso, certo? Se a sua alma estiver perturbada, ela afeta o seu corpo. Emoções mal resolvidas, elas acabam de alguma maneira prejudicando você. Elas acabam afetando você. Você pode ver, você fica muito tempo preocupado, ansioso, daqui a pouco você está com peso nas costas, com dores de cabeça e outras coisas. Ansiedade, culpa e amargura não ficam só na mente. Elas corroem por dentro a nossa alma. Você é um ser que tem 3 partes. Você é um espírito que tem uma alma e habita em um corpo. E a sua alma é um tipo de corpo. A sua alma é um tipo de corpo, assim como o seu espírito. Agora, a gente pensa que está só na cabeça da gente algumas coisas, quando na verdade a tua alma é um corpo. A tua alma é um corpo. E quando você está perturbado, está estressado, toda a tua alma fica agitada. É por isso que em Provérbios 17, 22 diz assim, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido resseca os ossos. O que a Bíblia está dizendo? Que se você se entrega, vai prejudicar teu corpo. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Se você se entrega por uma coisa, esses dias uma pessoa, ela teve uma revelação de Deus e ela me pediu ajuda para entender o que Deus estava querendo mostrar para ela. Você sabe o que Deus me mostrou? Naquela revelação que Deus deu a ela?
que ela precisava e dependia dela ter uma reação por aquilo que viria. Alguns dias depois, foi descoberto que o tumor que foi retirado não era um tumor benigno e que iria ser necessário passar por um tratamento. E exatamente como a direção que eu falei, como a direção que eu dei. Porque eu entendo que Deus estava querendo falar com aquela pessoa que ela precisava estar muito bem emocionalmente para lidar com os desafios que tinha pela frente. Os desafios que tinha pela frente. E Deus iria capacitar, mas a pessoa tem que fazer a parte dela. Sendo uma pessoa animada, uma pessoa que não desiste da vida, uma pessoa com a cabeça no lugar, acreditando na cura, acreditando no melhor. Muitas vezes não é só estresse, são emoções não tratadas que acabam trazendo doenças silenciosas, emoções que matam e que destroem em silêncio. O que a ciência e a Bíblia confirmam, que raiva constante traz um tipo de desequilíbrio, muitas vezes até mesmo na sua pressão, em doenças, amargura, você está amargo, sabe? Você está corroído de uma raiva, isso pode até, sabe, mexer com o seu corpo físico, a culpa, a pessoa carrega uma baixa autoestima e inclusive ela acaba até desenvolvendo, sabe, alguns tipos de doenças. E tudo isso são sentimentos não tratados que acabam virando prisões invisíveis. Davi disse: "Por que estás abatida, minha alma? Espera em Deus, porque ainda o louvarei." Ele estava dizendo isso para ele mesmo, ou seja, ele estava abatido, mas ao mesmo tempo que ele estava abatido, ele estava dizendo por fé: eu vou melhorar, eu ainda vou ver Deus agir nessa situação e eu já vou louvá-lo, porque eu sei, sempre dá certo quando confiamos em Deus. Saul permitiu que a inveja o consumisse. E o que aconteceu com ele? Terminou em ruína. Olha a inveja que ele tinha de Davi. É por isso que a gente não tem que ter implicância com as pessoas. Porque às vezes você tem implicância com uma pessoa, assim como Saul pegou uma implicância com Davi e terminou arruinado. Foi morto no campo de batalha, perdeu seu reinado, perdeu seu filho naquele dia também da batalha, agiu como um louco, perdeu o tempo da vida dele perseguindo Davi. Para que tudo isso? Às vezes o fato, sabe, de você se implicar com uma pessoa vai prejudicar não o outro, vai prejudicar você. É por isso que a gente tem que aprender, sabe, a largar sentimento ruim, a não falar sobre certas coisas que não nos fazem bem, que não nos dão alegria, que não nos dão prazer. Nós temos que aprender, sabe, a desconectar a nossa vida dessas coisas. Caim não dominou a sua ira. E o que aconteceu com ele? O levou a matar o próprio irmão. Exatamente. Caim não soube se dominar, não soube se governar e acabou perdendo o irmão. Tudo por causa dos ciúmes, por causa da inveja, por causa de um sentimento corrosivo que ele não conseguiu lidar. É por isso que você tem que cuidar desses sentimentos aí dentro de você, que te corroem, que não estão fazendo bem para você. É por isso que a oração é a respiração da alma. A oração é a respiração da alma. Você entra aqui, mesmo que você entre aflito, angustiado, você sai daqui dessa oração leve, você sai tranquilo, você sai em paz, você sai bem. Por quê? Porque você fez a sua alma respirar. Davi, mesmo ferido, chorava, se arrependia e se entregava a Deus. E o que Davi encontrou? Encontrou cura.
encontrou redenção, misericórdia. Por quê? Porque ele ia a Deus. Ele aprendeu a ir a Deus em vez, de somatizar aquelas dores dentro dele. Eu estava conversando com um empresário, um cara assim muito bem sucedido financeiramente, muito bem sucedido. E ele me disse que teve um câncer. E ele disse assim, eu acredito que o câncer que eu tive, com menos de 40 anos, foi porque eu somatizei, ele disse. Era tanta preocupação, era tanta coisa em cima de mim, e aquilo ali foi me matando por dentro, aquilo ali foi me destruindo. E quando eu descobri que eu tinha um câncer, e eu tive que passar por cirurgia, por tratamento, e Deus me deu o livramento. Eu quero que você entenda uma coisa, tudo aquilo de ruim que você alimenta dentro de você, o que você guarda dentro de você, isso prejudica. Prejudica mais cedo ou mais tarde, vai prejudicar. Então quem guarda rancor adoece e quem libera perdão encontra a vida. Agora, o que fazer com essas emoções mortais que vêm a nós? Não negue. Reconheça e entregue a Deus. Passos que você tem que ter quando você reconhecer que existem sentimentos ruins e tóxicos dentro de você. Reconheça a emoção, ore e confesse, entregue nas mãos de Deus isso, perdoe e libere, porque toda cura começa com perdão. Então, a gente fica assim pensando que a raiva é ter justiça. Não, a justiça vem com o pedido de perdão. Quando você perdoa aquela pessoa, quando você libera ela no mundo espiritual. E também quando você procura apoio, porque tem certas dores de alma que a pessoa tem que procurar um profissional. Ela tem que procurar uma terapia, uma comunidade, um discipulado, para se ver livre daqueles sentimentos ruins e negativos. A cura sempre vai começar na presença de Deus. Emoções mortais são neutralizadas por emoções espirituais. Ansiedade, você troca pela paz de Cristo, como está lá em Filipenses capítulo 4. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A amargura, quando você está amargo por dentro, perdoe. Quando você está com medo, a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Ou seja, se você andar em amor, o medo não vai mais te governar, não vai mais escravizar você. E a culpa, Romanos 8:1, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, Cristo não apenas salva, mas Ele cura as suas emoções negativas. Em João 10:10, a Bíblia diz que Jesus nos chama à vida abundante. E isso inclui uma alma saudável, emoções alinhadas, um corpo fortalecido. Não carregue fardos invisíveis. Em 1 Pedro 5:7 diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lance sobre Ele toda a ansiedade. Faça assim com as mãos. E repita comigo essa oração. Senhor Jesus Cristo, te entrego todas as dores da minha alma. Entrego nas tuas mãos. Perdoo os que me feriram. Entrego na tua mão aquilo que não entendi na vida. Traga cura à minha alma. Cura-me, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu quero agora declarar o Salmo 91 e presta atenção em 2 recados que eu tenho para você. O primeiro recado é que você tem que se tornar aluno da academia aqui no Global. É um convite que eu faço para você. Sabe por quê? Gente, quem estava na aula hoje da academia sabe o que eu estou falando. Foi diferente, foi incrível. Você pode se tornar meu aluno através do link que está aqui na descrição do vídeo ou diretamente no site www.vinicius17.com.br. O segundo anúncio é que a Escola de Profetas que eu irei ter nos Estados Unidos em julho e a Escola de Profetas que terei em maio, as inscrições já estão abertas. E a gente abriu bem antes para você poder comprar passagem barata, te hospedar num hotel, pagar mais barato, certo? Então, entra lá no meu site e já faz a tua inscrição. Por quê? Porque as vagas são limitadas.
E, sabe, Deus tem nos tocado tanto nesses eventos, tem sido algo tão especial. Então, em maio, teremos uma escola de profetas em São Paulo e em julho, nos Estados Unidos, tá? Se você tem amigos nos Estados Unidos, inclusive, manda para eles estarem junto com você nessa escola, vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Compartilhe agora com 10 pessoas, certo? E essa carta para Jesus aqui, ó, você pode baixar lá no meu site, é gratuito para baixar, tá? Aí aqui você faz a sua oração, os seus pedidos, e cada oração que você participar, você vai marcar aqui. Você vai pegar uma caneta e vai marcar nesse pontinho branco aqui, tá? Que você participou da oração, ok? E você que está aqui pela primeira vez, 6 da manhã e 18 horas, vem orar conosco em nome de Jesus, ok? Diz assim o Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles se sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deixa eu orar pela sua vida. Deixa eu orar pela tua casa. Deixa eu orar pela tua família, no nome de Jesus Cristo. Amém? Senhor Deus e Pai, graças te dou, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Graças te dou, tua fidelidade tem estado na nossa vida. Senhor, toque com teu poder na vida de cada pessoa que está orando comigo agora e livre essa pessoa de todo mal, livre ela de todo laço, livre ela de toda investida de Satanás, no nome de Jesus. Apresentamos a ti, Jesus, a nossa carta e pedimos a tua bênção, pedimos resposta de oração. Pedimos, Pai, pega nossos pedidos, nosso clamor, nosso coração, o pedido pelos nossos filhos, pela nossa vida profissional, e pedimos o favor do Senhor. Toque, Jesus, em cada carta que está sendo apresentada a Ti, cada mão, Pai, que está levantada neste momento, apresentando a sua carta para Ti. Senhor, nós declaramos vitória. A Tua palavra diz, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Apresentamos a nossa carta para Jesus, nosso pedido de oração, e pedimos a bênção do Senhor. Aquele que está pedindo cura, que haja cura. Aquele que está pedindo um milagre de provisão, que haja esse milagre. Aquele que está pedindo em favor dos filhos, do casamento. Aquele que está pedindo por uma situação difícil. Meu Pai, entra com provisão, com livramento, com milagre, com intervenção. É o que nós pedimos a Ti, Senhor. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Diga assim comigo, gratidão, meu Deus, por ter me ouvido. Aleluia. Compartilhe essa oração com pelo menos 10 pessoas. Vocês podem fazer isso, gente. Cada um pode aqui compartilhar com 10 ou mais até. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Um abraço a todos e até mais.